Olá, meus amigos, muito bom dia. Nós vamos hoje seguir o nosso estudo sobre o Livro dos Espíritos. Para recordarmos, estamos vendo já o capítulo número 3. Estamos trabalhando questões ligadas à matéria e agora à formação dos mundos. Tínhamos parado na pergunta anterior e hoje começamos pela de número 40. A de número 40 vai falar a respeito de cometas, porque os cometas são, vamos dizer assim, algo que já naquela época intrigava muito os homens de ciência. E aí Allan Kardec pergunta: serão os cometas, como agora se pensa, um começo de condensação da matéria, mundos em vias de formação? Muito bem, de lá para cá, o conhecimento da astronomia trouxe inúmeros progressos e também uma ideia melhor do que são os cometas. Então, na verdade, ao contrário de estrelas, planetas e outros corpos celestes, os cometas são mais específicos do sistema solar. Eles são constituídos, em geral, de um determinado núcleo ou coma e uma determinada cauda. Pode acontecer num caso ou no outro que não haja cauda, mas em geral a forma mais conhecida é esta. E são elementos muito bonitos quando vistos no céu à noite. Mas eles são do nosso sistema, o que não quer dizer que em outros sistemas solares ou estelares eles também não existam. Isso tudo vai depender de como são esses outros sistemas. No nosso, eles existem. Eles são alguns periódicos, outros constantes. Eles têm uma constituição ligada a gelo, a poeira estelar e outros elementos menos específicos. E eles dependem do Sol, dependem propriamente da luz solar, de vento solar, e que são propriedades típicas conhecidas aqui. Mas na época não se sabia disto. E a pergunta então é esta, não é? Mundos em vias de formação, começo de condensação de matéria? Pois bem, eles podem ser pequenos, podem ser maiores, mas olhem a resposta dos espíritos. Isso está certo. Absurdo, porém, é acreditar-se na influência deles. Porque havia a crença de que os cometas trariam uma influência muito grande na vida das pessoas. De tal maneira que havia pessoas que temiam por suas vidas quando do prenúncio ou mesmo da verificação nos céus da época da presença dos cometas. E aí a espiritualidade descarta isto como algo significativo, dizendo assim. E aí ele quis dizer: refiro-me à influência que vulgarmente lhes atribuem, porquanto todos os corpos celestes influem de algum modo em certos fenômenos físicos. Em fenômenos físicos, isso é natural. Nós não temos o efeito do satélite natural da Terra, que é a Lua, em relação às marés, por exemplo. É um exemplo típico de ação magnética, de um magnetismo conhecido da ciência convencional e que modifica propriamente as marés dos mares da Terra ciclicamente. Então, o que ele quer dizer aqui, a espiritualidade, através daquela resposta, é de que todos os corpos celestes se influenciam mutuamente, de um modo ou de outro, porque a matéria faz isso. Elementos que constituem a matéria dos corpos celestes são elementos que geram campos, são campos gravitacionais, são campos eletromagnéticos, são campos nucleares, fracos ou fortes. Isso tudo exerce influência entre eles, entre si, mas não aquela influência, vamos dizer assim, a nível propriamente mental, a nível da vida das pessoas. Então, isso eles queriam descartar, como se os cometas, então, não tivessem essa importância. Muito bem, na pergunta 41, pode ser um mundo completamente formado
e desaparecer e disseminar-se de novo no espaço a matéria que o compõe? É uma pergunta linda, né? Que já se podia admitir, feita muito bem naquela época, e a espiritualidade diz sim, Deus renova os mundos como renova os seres vivos. E aí uma ideia, que é uma ideia preciosa para nós. Por mais que um corpo celeste tenha uma vida de milhões ou bilhões de anos, ainda assim é como se os corpos celestes, daí a comparação, eles tivessem um nascimento, uma infância, um período de juventude e de vida adulta, um período de senescência, um período propriamente de perda de elementos, até como, por exemplo, estrelas, elas implodem, explodem, e os seus elementos constituintes, eles vão ser espalhados pelo espaço sideral. E esses elementos não se perdem, eles vão se reaglutinar de forma diferente no futuro, após estas grandes explosões estelares, e isso tudo vai dar origem a elementos novos, que serão gradativamente formados dentro de uma perspectiva da própria criação. Essas leis nós estamos, de uma maneira incipiente, conhecendo agora. Mas nós temos muito que estudar, não só nesta obra, mas em termos da ciência como um todo, para determos cada vez de uma maneira mais simples, mais definitiva, como as coisas se dão na vida universal. Seja como for, a ideia da renovação dos mundos. Não é verdade que os corpos, que são os corpos físicos das criaturas, que são os animais, o ser humano, tudo isso é passível de transformação? Os elementos que constituem a nossa matéria hoje, daqui a 30 anos, são elementos na sua origem, na sua essência, diferentes. Porque células, por exemplo, morrem todos os dias. Por exemplo, da nossa pele. E a nossa pele se renova em períodos determinados de tempo. E se a pele se renova, as células dela se renovam, significa que os seus elementos moleculares e atômicos também se modificam e se renovam. Então essa é uma ideia boa de nós conhecermos e que a espiritualidade como que já nos adiantava naquele período lá, na altura de 1857. Ainda sobre a formação dos mundos, e este item do capítulo número 3, nós vamos ver a 42, que diz: poder-se-á conhecer o tempo que dura a formação dos mundos? Da Terra, por exemplo. E vejam que curioso isso, meus amigos. O próprio Espírito, que poderia trazer algo mais concreto, diz: nada te posso dizer a respeito, porque só o Criador o sabe, e bem louco será quem pretenda sabê-lo, ou conhecer que o número de séculos, ou qual número de séculos, dura essa formação. Vejam que curioso isso. Naquela época, esse Espírito deu essa resposta. Vejam só. E nós estávamos dizendo num outro programa, ou agora há pouco, que nós temos uma noção, por exemplo, de como esse universo, com esse feitio, com essas características, como que ele começou e quando. E eu citei lá atrás uma ideia de um tempo que é conhecido dos astrônomos, astrofísicos e cosmólogos, que é 13,7 bilhões de anos. Então todas as estrelas conhecidas, todas as galáxias vieram depois disso. Portanto, mesmo nós encarnados, nós já podemos ter noções a respeito. E naquela época, eles diziam, olha, nem ele, espírito, sabia alguma coisa sobre isto. Mas se nós sabemos hoje, os espíritos também passaram a saber. E é claro, hoje eles detêm muito mais conhecimento do que nós. Muitos deles que viveram na época da codificação, reencarnaram de lá para cá e contribuíram propriamente com a ciência universal também. E eles também
se adiantaram nesse conhecimento. Então, aquilo que naquela época podia parecer loucura, querermos conhecer o tempo de formação dos mundos, hoje para nós já não é loucura. Não é verdade? Não faz sentido querermos conhecer estas coisas, tanto faz sentido que os homens de ciência estão debruçados sobre essa busca, sobre estes aspectos que nós todos gostaríamos de saber muito bem e com detalhes. Verdade? Pois bem, nada te posso dizer a respeito, porque só o Criador o sabe. Na verdade, só o Criador nas questões mais definitivas do conhecimento. Mas questões relativas ou relativizadas, essas questões nós e eles já podemos como que conhecer ou nos adiantar. Verdade? Sigamos. Na pergunta número 43, nós vamos ver uma outra questão, que é a questão da formação dos seres vivos. É um item do capítulo número 3. Quando começou a terra a ser povoada? O Espírito responde: no começo tudo era caos. Os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Apareceram então os seres vivos apropriados ao estado do globo. E essa é uma frase, resposta, claro, que resume mesmo conhecimentos que vieram depois. Quando nós analisamos, portanto, o livro A Caminho da Luz, do Espírito Emmanuel, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, nós vamos ver Emmanuel mostrando mais para nós aspectos já da ciência oficial ou acadêmica sobre isto, e fazendo propriamente correlações com o que ele conhecia como espírito desencarnado, tendo acesso a aspectos que nós aqui ainda nem conhecíamos. Portanto, a ideia de que tudo era o caos. Então, nós nos lembramos do livro A Caminho da Luz, quando Emmanuel fala: a terra mal se esfriava. Portanto, aquela incandescência de bilhões de anos atrás era como um turbilhão de matéria, de fluidos, de energia, de luzes, de expressões as mais variadas, de tal maneira que tudo aquilo foi como que se acalmando, foi como que se modificando, se estruturando e compondo os mais diversos aspectos da vida planetária, incluindo o que mais adiante nós chamaríamos os reinos da natureza planetária: o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e assim sucessivamente até a existência propriamente do homem ou da criatura humana. Verdade? Portanto, na pergunta número 44, de onde vieram para a Terra os seres vivos? E aí os Espíritos dizem: a Terra lhes continha os germes, que aguardavam o momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregaram desde que cessou a atuação da força que os mantinham afastados e formaram os germes de todos os seres vivos. Esses germes permaneceram em estado latente de inércia, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício ao surto de cada espécie. Os seres de cada espécie destas se reuniram então e se multiplicaram. Reparem que aqui é uma questão de um resumo, não é? A ideia de que tudo aquilo que a gente conhece hoje teve princípio. E teve princípio em átomos, em moléculas, em substâncias mais simples, mais complexas, até que tivéssemos elementos que animassem esses princípios materiais. E aquilo que é a matéria animada pelo fluido animal, ou como se dizia naquela época, fluido animal eletrificado, vamos dizer assim, de tal maneira que isso daria ensejo ao surgimento como que do princípio vital dos seres vivos, e aconteceria, portanto, aquela quantidade de
elementos que compõem hoje a nossa vida e que são os animais de um modo geral, também a diversos níveis diferentes até a criatura humana. Seguindo adiante, nós ficamos com a ideia da pergunta número 45, e aqui nesse quadro nós podemos ver, sem entrarmos em detalhe, e ainda na língua inglesa, a ideia do que acontece na Terra nos 4,6 bilhões de anos, em que nós vamos ver as datas do surgimento de cada um dos elementos conhecidos. E nós vamos ver lá no fim da carreira a ideia da existência dos hominídeos e daqueles que deram origem ao ser humano de um modo geral. Tudo começando lá atrás, quando bilhões de anos atrás a Terra começava a ser o lindo, o grande laboratório da vida que no seu conjunto nós teríamos aqui, como temos até hoje. Que Jesus nos abençoe, que possamos prosseguir na nossa nova oportunidade de estudo, indo adiante nas questões que se referem à formação dos seres vivos que contemplam de beleza a nossa realidade humana aqui no planeta.